Pois é, bom dia, ó, ainda de touquinha, levantando, né? A gente arruma a cama, depois desarruma a cama, é desse jeito. Mas já na mente, assim, né? Falando dos assuntos que nós estamos falando nesse período, né? Esse período que é. Estamos falando sobre alianças, né? Estamos falando sobre alianças. Não esqueça de comentar os nossos vídeos e assistir nossos vídeos, né? Se inscrever, se ainda não é inscrito, compartilha com outros. Você já é inscrito? Compartilha com outros para os outros se inscreverem, compartilhar, entendeu? E todos vocês começou a ver o vídeo, ó, vamos curtir, né? Vamos curtir os nossos vídeos para nós juntinhos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não perca tempo, vem comigo e pega aí a visão. Alianças, né? Pacto, né? Quer dizer a mesma coisa, e dispensação também quer dizer a mesma coisa. Então estamos falando aí, né, devagar, né, concluindo sobre esse assunto, porque a gente falando sobre esse assunto de alianças, a gente entende melhor, né, o que Deus quer para nós, o que, né, a palavra de Deus, e também entende melhor assim, em ler a Bíblia, né, compreender, né, a história, textos e contextos, porque muitas das vezes a gente fica dizendo amém, 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 só textos sem entender o contexto, né, o contexto das histórias, não é verdade? Então estamos aí seguindo, né, falamos, né, sobre já algumas alianças, né, alguns pactos que Deus fez conosco, porque é Deus que faz alianças, né? Não é nós que fazemos aliança. E Deus, no momento que nós não fazemos aliança, como nós renovarmos a aliança, né? Quem somos nós, verdade? Então, Deus, Ele que é soberano, então Ele faz aliança com o seu povo, que alianças é o modo dele governar, né? Do ser chamado de humano, né? Assim, então, o Criador governa a sua criação. Enfim, preste atenção, hein? Então já falamos aí sobre, né, o pacto da inocência, né, a dispensação da inocência, que foi lá em Adão, né, Adão e Eva, eles eram inocentes, né, menino, presta atenção, fica andando no jardim. Depois veio a consciência, né, que foi depois assim que comeram a maçã, né, e se viram nu, né, então a serpente falou com Eva, já sabemos da história. E aí depois dessa confusão toda, que aí ela pegou, deu a maçã a Eva deu a maçã para a serpente deu a maçã para a Eva deu a maçã para Adão, tudo, depois se viram nu. Então entrou ali a dispensação, né, da consciência. Agora, né, tem consciência do que é bem e do mal, que falou, não toque, não mexa na árvore da vida. E aí foi mexido, não é verdade? Daí depois veio, né, a dispensação do governo humano, né? E ali naquele período do governo humano, né, é o período que entra Nimrod, né? Nimrod, aquele que fez a Torre de Babel, né? Então ali Deus deu o quê? Um livre-arbítrio. O livre-arbítrio quer dizer poder de decisão. E ali, mas aí eu estava querendo ser, né, ser Deus aqui na Terra, né? Então Deus ali, né, confundiu as línguas, porque era uma visão só, era uma linguagem só. No Torre de Babel foi confundido as línguas, né? Parece que cada um foi para lá, cada um foi para cá e tudo, porque preste atenção, para entender que Deus deu aliança para o governo humano, mas quem está no comando é Ele sempre, entendeu? Preste atenção, é Ele que nos conduz e triunfa hoje, não é a religiosidade. Então, como nos dias de hoje, né, nós confundimos muito e acabamos, às vezes, espiritualizando o que não é para espiritualizar, né? E aí ignoramos, né,
o que habita em nós, o que se move em nós que realmente é Deus, é Espírito, né? E importa que nós venhamos adorar em Espírito e em verdade. João 17:17, né? Jesus ali recomendando, falou, né? Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, preste atenção, hein? Então, nós estamos caminhando. Então, já gravamos, né? Assim, a dispensação da promessa, que é a quarta dispensação, né? Eu dependo, assim, né, de vídeos mais extensos, eu dependo de outras pessoas, de terceiros, né, que é o meu neto, para editar para mim, que eu não sei. Então, vocês vão tendo aí paciência que até o final da semana vai sair a quarta dispensação, né? Quarto modo, né, que é a da promessa. E depois da promessa vem a quinta, que é a dispensação da lei, que é da qual Jesus veio, né? Lembra? Está lá em Mateus 5, versículo 17 e 18, que eu não vim revogar ali, eu vim cumprir, né? Tá? Então, essa vai ser a próxima, tá? Então, a gente está caminhando. Depois tem a sexta dispensação, que é essa que nós estamos, né? Porque a lei apontou para a graça, né? Jesus de Nazaré apontou para Cristo, né? Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. E agora, na aliança da graça, estamos apontando, né, para o quê? Para a conclusão, que é a sétima dispensação. 7 quer dizer perfeição, que é o reino estabelecido, né? O reino espiritual do qual nós estamos, mas não percebemos, porque estamos lá na quinta dispensação na mente, entendeu? Presta atenção, hein? Jesus disse, né? Nem todo aquele que é religioso entrará no reino espiritual, né? Porque ele veio trazer, né? Então a graça, então de graça, né? A graça, porque é uma ponte para nós entendermos este reino espiritual do qual se move nós, né? Do qual não é concreto. Tomé não acreditando, né? Eu preciso ver, preciso tocar. E assim, nos dias de hoje, né? Os tomés da vida precisam tocar, né? Precisam ter lencinho, precisa ter uma aguinha, precisa ter um azeitinho, precisa ter para poder tocar na fé, que é vocação de Deus, que está em nós, né? Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse dom é de Deus que está implantado em nós para que nós venhamos se mover nele. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo, não é verdade? Presta atenção, o mundo traz muita filosofia, né? Muita doutrina, muita confusão, muita história, entendeu? Porque tudo quer ser bam, entendeu? Mas Cristo é o nosso único altar, é o nosso único mediador, né? É o único mediador entre a terra e o céu. Então, tudo que ligares na terra será ligado no céu, mas não por religiosidade, não por costume, não por tradição, não por ritual, por nada que você faça. Nada que eu faça, né? Então, vamos prestar atenção, porque é esse assunto que nós estamos abordando neste período, tá bom? Sobre alianças, não é verdade? Lá em Hebreus 9, lá em Hebreus 10, está falando que foi de uma vez por todas, né? Estabelecida, a aliança é eterna, é um casamento, né? Jesus de Nazaré foi o noivo que veio para a noiva, que a noiva era Israel, né? Mas agora ele casou, e casou não só com Israel, casou com a nação, da cruz para cá, é uma nação, é uma esposa, né? Então, João falou, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E tirou o pecado do mundo, e aí ficou a nação, né? Sem mácula, para ser a esposa, né? A nova Jerusalém, do qual você vai lá em Apocalipse 21, e você lê ali todo, né? Apocalipse 21, que você vai entender. Estamos na Jerusalém espiritual. Por que já estamos? Porque lá em Hebreus 10 está falando, é preciso tirar, né? É preciso tirar uma para a outra entrar. E a Jerusalém física, né? Já foi, né? Destruída, do qual Jesus, né, profetizou em Mateus 24. No ano 70 desse já foi concluído por Tito, né? O filho do homem Tito, né? Filho de Vespasiano, do Império Romano, que veio ali e concluiu, né, a profecia de Jesus, né? De Jesus de Nazaré em Mateus 24. Então é isso, vamos estar neste entendimento. Então foi estabelecido, né,
A aliança eterna que Deus dos tempos passados, vinha Deus mostrando, falando as alianças, né? A aliança eterna, que seria eterna, né? O povo nunca acreditou, o povo sempre passou por cima, né? E até nos dias de hoje, na verdade, então eles não creem, né, nesta aliança eterna, porque vivem na aliança lá da lei, na verdade, reensinando e vivendo no falar e na prática. Então nós que entendemos, né, o amor da cruz, né, já consumado, ele falou, está consumado, não vai consumar, né, já consumado. Deus não é homem, né, que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não é verdade? Então está consumado. Isaías 53, né, já era uma profecia, né? Quem ouviu a nossa pregação, né? Ele já sabia que ia ser difícil, né? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama 3 vezes. Então apacenta as de minhas ovelhas, né? Uma metáfora, né? Porque nós não somos ovelhas, já somos filhos, né? Mas os Pedros da vida religiosos, né? Pega e dividiu, né? Esta é minha ovelha, esta é a sua ovelha, a ovelha dali, a ovelha de cá, né? E se esquecendo, né? Que há um só Deus, há uma só fé, um só batismo, um só caminho. Para nós há um novo e vivo caminho. Não o caminho que era para os judeus, que era para crer no Messias, né? Crer que Jesus era o Messias, né, anunciado, né, que sempre ali em Isaías revelado, né, que se revelou, eles não acreditou, mas nós cremos, né, e vivemos além do véu, além, né, do Filho do Homem, que é Jesus de Nazaré. Nós vivemos além, porque nós estamos em Cristo, o ressurreto. Entende? Preste atenção, hein? É fácil, né, de entender. Então nós vivemos além do véu. O véu na cruz, o véu foi rasgado. Que véu, irmãzinha? O véu da natureza humana. Então nós não precisamos, né? Nós não estamos aqui porque os judeus, né, viveu um momento com o físico, eles para viverem em memória, né? Mas nós já nascemos no reino estabelecido, vivemos, né? Nascemos no Cristo vivo, né? Nós nascemos no Cristo vivo, no reino de Deus estabelecido, não pertencemos à noiva, nós pertencemos o quê? À esposa, nós somos a igreja esposa, nação de Cristo, né? Para anunciar esta aliança eterna, do qual muitos estão dispersos. Desperta, tu que dormes, desperta, tu que dormes. Já somos nação, né, da qual foi estabelecida a aliança eterna. Se o homem tem capacidade de renovar ou revogar, então a aliança não é eterna e Deus não é soberano, não é verdade? Então, nós que somos da aliança da graça, né, nós que entendemos o amor da cruz e vivemos por ela, não só no falar, né, mas na prática também. Entendemos o amor já consumado. Nós não vivemos voltando para o Egito. Nós não vivemos voltando para a lei, né? Nós prosseguimos para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Aleluia. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, irmãos. A gente não quer ser melhor, a gente só nem pior. A gente quer entender a palavra de Deus para viver nela, não só no falar, né? Não só dizer amém sem entender, mas queremos falar amém entendendo a palavra de Deus, vivendo nela. Também na prática, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem o quê? Essa pessoa com o espírito de brandura, né? Não fazendo intriga, fazendo fofoca, né? Não querendo ser superior, querendo ser santo, e o outro endemoniado. Porque de Deus não se zomba, né? O que a pessoa semear, isso também colherá, né? Não vivemos no pacto mais da lei, mas vivemos na lei da semeadura. Se você plantar limão, você vai colher o quê? Limonada, né? Pode colher limonada e pode colher, né, um belo limonada sem açúcar ou com açúcar, vai depender de você.
entendeu? Mas se plantar limão, não vai colher laranja, mas aquele que está sendo instruído que na palavra, né? Não ignore, não fica, né, instruído na palavra da graça, né? Ah, que isso, que irmãzinha, não sabe nada, é pão duro. Entendeu? Nós somos instruídos na palavra, né? Não é na sabedoria humana, não é de fulano, não é de ciclano. Você não aprende com fulano e ciclano, você aprende com a luz, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas, né? Com aquele que o instrui. Né? Se não está servindo para você, ignora. Entendeu? Quais as coisas boas? Acabamos de ler Gálatas, né? Lá no livro de Gálatas. Então, que não se zomba, é Gálatas 6:7. Então, a soberania, nossa vocação vem de Deus, vem do alto, não é de homens, né? Então, a soberana vocação, né? Então, se Deus ele é soberano, não tem como nós renovarmos alianças, não tem como nós modificarmos nada, né? Ele, né, lá em João 15:16, né, diz assim: eu não fosse vós que me escolhestes, você vai, quem me aceita? Aceita Jesus. Você aceita Jesus? Você aceita? Não fosse vós que me escolheste, eu que vou escolher vocês, né? E eu designei vocês para que vá e dê fruto. O fruto é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, né? E o fruto de vocês permaneça, que vocês tenham mesmo uma mudança de vida, né? Então, quem está ensinando não é melhor, não é pior, apenas está o quê? Prosseguindo para o alvo. Então, se alguém disser, você não sabe se você quer ser melhor, quer ser pior, leiam, entendeu? Filipenses, né, 3, presta atenção, hein? Não que eu já tenha o que recebido isso, ou tenha o que já obtido a perfeição, não, eu não sou santo, né? Mas eu não tenho o direito de achar que você está endemoniado porque você não entende. Mas eu prossigo que para conquistar aquilo para o que também o que foi conquistado por Cristo Jesus, né? O que foi conquistado por Cristo Jesus? A graça, né? Por que eu vou ficar lá na lei? Entendeu? Irmãos, quero a mim o que? Não julgo havê-lo que é alcançado, né? Ao superior entendimento, mas estou indo, né? Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, né? Que é contexto, que é história, e avançando para as que estão adiante de mim, né? Que é o reino espiritual, né? A casa já caiu, a casa física já caiu, o tempo sou eu, né? Presta atenção, hein? Prossigo para o alvo, para o prêmio que da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o altar é Cristo, né? E não há lugar santo. O lugar santo só vai ser santo se tiver santo. Entende? Então, é isso. Presta atenção, hein, menino? Presta atenção mesmo. Pai seja contigo. Vocês examinam as Escrituras, porque o que julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, né? O Jesus, filho do homem, aqui dizendo, né? Contudo, vocês não querem vir a mim, né? Ao Filho de Deus, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus, para ter o quê? Vida eterna. E eu não aceito glória que vem o quê? De religiosidade, que venha de homens, que venha de templos físicos. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês o que não têm amor de Deus, né? O amor de verdade, não é verdade? O amor é de interesse, por causa de milagres, por causa disso, por causa daquilo, para receber isso, para aquilo outro, para conseguir isso, conseguir aquilo outro. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não o que me recebem. Se outro vierem, né, assim como vem muitos bambambãs, até de adivinha CPF, adivinha isso, adivinha aquilo, eles recebem, fazem festa e tudo, né? Se outros vierem em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. É desse jeito. Vamos, vai entrar aqui um terno. Então, lemos João capítulo 5, agora estamos aqui em Atos 17, né? Paulo ali respondendo os bambambãs questionadores, né? Andando pela cidade, observando os objetos, o quê? De quê? De culto.
que vocês o que têm? Encontrei também um altar no qual o que parece a seguinte inscrição: ao Deus o que? Desconhecido. Porque, né, para Deus, Deus está vivo, eficaz, né? Então, preste atenção. Mas o Deus deles está no madeiro, né? Eles adoram em memória. Verdade? Preste atenção. Ao Deus desconhecidos, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, que é o Cristo ressuscitado, entende? Porque ele vive, podemos crer agora. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo que ele Senhor dos céus e da terra, presta atenção, né? Ele não aceita a glória que vem, né, dos homens, e também o que? Não habita em santuários, né? E feito o que? Por mãos humanas. O Deus da religiosidade que está no lugar santo, né? Lá no altar, lá no isso, naquilo. Mas o Deus, ele é rei do universo, ele é o nosso Deus governador, ele nos conduz em triunfo. E ele o quê? Nem é servido por mãos humanas. Então, a obra religiosa é obra de homens para homens. A obra não é de Deus, a obra de Deus foi concluída na cruz, está consumado, né? A obra de Deus foi João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, né? Ele já deu ou não deu? Para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra mais, mas tenha a vida eterna. Preste atenção, hein? Então, preste atenção, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida. Preste atenção, hein? Pois o que é a promessa, o que ele prometeu, ele deu, que é a vida eterna. 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos o que? As pessoas mais o que? Infelizes do mundo. Fechando o raciocínio, porque é necessário que ele o quê? Reine até o quê? Que tenha posto todos os inimigos debaixo o quê? Dos seus pés. Estava falando o quê? Do Jesus de Nazaré, né? Que ele não é o rei dos judeus. Ele não é o rei que virá, ele é um rei que veio. E ele o quê? O último inimigo a ser destruído, que é a morte. Entendeu? Jesus, ele, né? Ele destruiu. Então, já destruiu a morte ou não? Esse ele destruiu, ele já nos deu vida eterna, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não estou falando de Jesus de Nazaré, de Cristo. Lembra que está escrito? Porque ele sujeitou que todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Então, ele venceu a morte, né? Foi tragada, a morte foi tragada pela vitória. Então já temos vida eterna. E quem tem a vida eterna está no reino estabelecido, o reino conclusivo, o reino de Deus. Entendeu? Lembra? 1 Coríntios 15, 19. Se vocês só pensam, né? O véu foi rasgado, mas se você, entendeu? O pessoal costura o véu, quer viver lá, né, na natureza carnal, é um problema de cada um, né? Mas nós que entendemos a graça já estamos além do véu, né? Nós entendemos que o véu foi rasgado e estamos na natureza espiritual. Pai seja convosco. Até o próximo vídeo.